Essa questão ela aborda duas facetas do planejamento estratégico, por assim dizer, né? A primeira é o foco do planejamento estratégico e a gente estuda isso quando a gente fala de níveis de planejamento. Então, primeiro tem que saber os tais dos níveis de planejamento, que é o estratégico, tático e operacional, e qual é a diferença entre eles. E a segunda faceta que essa questão aqui aborda é mais ou menos o processo de planejamento estratégico, como é que ele funciona. Então, níveis e processo. Tinha que lembrar desses dois aspectos aqui para acertar essa questão. Vamos ver aqui então. Primeiramente, letra A. O planejamento estratégico se concentra nos problemas que a organização experimenta diuturnamente. O que é diuturnamente? É diariamente. Diariamente é a rotina, é o dia a dia. Isso é planejamento estratégico? Não. E aí vem a pegadinha dos níveis. O planejamento estratégico ele é focado no longo prazo. O planejamento que cuida do dia a dia, da rotina, é o planejamento operacional. Então, esse aqui seria o planejamento operacional. Beleza? Tá aqui os dois aspectos, como eu disse. Busca a superação de objetivos imediatos. Imediato também é o operacional. Porque o estratégico é longo prazo, aquela diferença entre curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo operacional, médio prazo tático, longo prazo estratégico, que é o que a banca está querendo saber. É caracterizado por um regime que metas não são fixas. Olha só, metas não são fixas. E aqui ficou meio dúbia essa frase, porque assim, ó, quando ele diz, ó, em que as metas não são fixas, ele está dizendo assim, ó, deixa a vida me levar. Não é bem assim. As metas são fixas. Ravazolo, mas eu estudei que no planejamento estratégico as coisas podem mudar. Podem, mas uma coisa é ser dinâmico, outra coisa é ser de qualquer jeito. As metas, elas são fixas, mas, de acordo com a análise, elas podem ser trabalhadas, modificadas. Mas elas são fixas, sim, né? Porque a meta é variável de qualquer jeito. Não. Então essa é uma frase que ficou meio dúbia, mas se a gente for para analisar, se eu não fixar metas, eu não sei para onde é que eu quero ir. Então eu tenho que fixar metas. Parte de uma identificação sistemática de pontos fortes e fracos. Ó. Então aqui já é o processo. O planejamento estratégico parte do diagnóstico de pontos fortes, fracos, né, oportunidades. Sim, isso aqui é a chamada análise SWOT, que é uma das etapas do processo de planejamento estratégico. Então aqui está certo. E a letra A procura identificar internamente quais são as ameaças e oportunidades. Ó, é mais uma sobre SWOT. A de baixo também é SWOT. Só que qual é a pegadinha? Que as ameaças e oportunidades são elementos externos. Então, temos aqui o nosso gabarito, que vai ser a letra D. O resto tudo está completamente errado. Tá? Ravazolo, explica um pouco melhor isso. Claro, no próximo slide eu vou te trazer justamente esses dois aspectos aqui, ó. Níveis, né? E a parte de análise SWOT. Tá? Então, começando aqui, quando a gente fala em níveis de planejamento, e a banca adora abordar isso, lembra que tem 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Pensa como se fosse uma piramidezinha. No topo nós temos o nível estratégico, cuidando das decisões amplas e de longo prazo da instituição, né? Então aquilo que afeta toda a organização de maneira ampla, genérica. Depois nós desdobramos o plano estratégico em planos táticos, que são os planos de cada departamento. E por fim, nós desdobramos isso em planos operacionais, que é o que a banca abordou ali em várias alternativas. E o operacional ele é curto prazo, imediato, cada tarefa, cada atividade específica. Né? Então, estratégico, tático e operacional é o que a banca abordou em parte ali na questão. E aí, ela perguntou sobre estratégico e as definições que ela acabou dando ali foram todas do nível operacional. Além disso, quando a gente fala no processo de planejamento, a gente pode começar definindo os objetivos e depois fazer o diagnóstico, ou começar pelo diagnóstico e depois traçar os objetivos, implementar e controlar. A ideia básica é essa, né? Eu vou ter uma etapa de diagnóstico, uma etapa ali em que eu vou definir as minhas coisas. O que é diagnóstico? Olhar o que é bom, o que é ruim, fora e dentro da organização. Fazer um diagnóstico, ver o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar, o que tem. Então, basicamente é isso.
Depois eu vou tomar algumas decisões ali de objetivos a ser alcançados, né, o jeito que eu vou alcançar, que é a estratégia que eu vou adotar, e por fim aí eu vou implementar e controlar isso. Essa é a ideia básica do processo de planejamento, tá? Mas a banca ali, nas duas últimas alternativas, ela focou especificamente na chamada análise SWOT. A correta falou que partia da análise de pontos fortes e fracos, que é um pedaço da SWOT, tá certo? E a última que estava errada é que ele dizia que ameaças e oportunidades eram internas, quando na verdade ameaças e oportunidades são elementos externos. Então te trago aqui essa definição. Quando a gente fala em análise SWOT, esse nome é simplesmente as iniciais em inglês, né, de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, que traduzindo significaria forças e fraquezas, strengths e weaknesses, forças e fraquezas, opportunities, oportunidades, threats, ameaças. E aqui a grande sacada, que era para acertar a questão, era que quando a gente analisa os elementos ali do planejamento estratégico, quando a gente faz esse diagnóstico, as coisas de dentro da organização, nós vamos classificar como forças ou fraquezas. Ou seja, aquilo que é bom e pertence à organização é uma força, aquilo que pertence à organização e é ruim é uma fraqueza. Então, na análise interna, nós definimos as nossas forças e fraquezas. Quando a gente olha para fora da organização, a gente vai olhar também coisas boas e ruins, só que o nome muda. Quando é fora, a coisa boa se chama oportunidade e a coisa ruim se chama ameaça. Então, análise externa, oportunidades e ameaças. Análise interna, forças e fraquezas. Pronto. Com essa definição, você poderia tranquilamente voltar aqui para a nossa questão, deixa eu voltar, e acertar ali o nosso gabarito, letra D de dado.